Isaías, capítulo de número 43. Aqueles que acharam, vão se assentando, por favor. Aqueles que não têm Bíblia, continuam de pé. Calmonte, né? Eu não sei como você veio aqui, como você chegou até aqui, o que te trouxe aqui. Uma coisa eu tenho certeza, muitos que chegaram aqui estão atravessando desertos. E desertos que têm minado força. Muitos que chegaram até aqui estão atravessando caminhos áridos que às vezes nem a família sabe. Lutas que só você sabe o quanto tem machucado o teu coração. Desertos familiares, ministeriais, desertos ligados a propósitos, sonhos. E o deserto, normalmente, ele acaba minando a nossa força. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, que se encontra nesses versículos que nós vamos ler agora. Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Olha Deus falando para você: eis que eu farei uma coisa nova. Agora ela surgirá. Vós não a conhecereis? Eu especificamente farei um caminho no deserto e rio nos ermos. Eu farei caminho no deserto e rios nos ermos. Eu farei caminho no deserto e rio nos ermos. Falar que deserto é falar: poxa, pastor, brincadeira, tanta coisa que eu poderia falar. Deserto, já estou vivendo deserto há tanto tempo. Já estou atravessando deserto mais tempo do que o povo hebreu. É tanta luta, pastor, é tanta prova. Esse é o nosso evangeliquez, né? É tanta luta, é tanta prova, é tanto deserto. Mas a grande questão é como você encara o deserto. A grande questão é qual a sua postura diante do deserto. Primeiro, é devido a algumas posturas que nós somos introduzidos no deserto. Porque tem pessoas que são introduzidas no deserto em consequência das nossas próprias atitudes. E tem desertos que é o próprio Espírito que nos conduz. Mas também a nossa postura no decorrer do deserto, ela pode fazer com que nós avancemos e até nos tire do deserto. Então a grande questão é como você vê o deserto. Qual é a sua postura diante do deserto? Para falar desse texto, nós precisamos fazer um paralelo com o povo hebreu. Há muitos anos atrás, centenas de anos atrás dessa história aqui, esse povo, na época ainda chamado de hebreus, eles foram levados, foram introduzidos no Egito. Resumindo a história, no Egito eles se tornaram escravos, mas eles estavam sendo muito assolados.
Não era pouco, não. Era tanta a assolação que eles começaram a clamar ao Senhor. Deus ouviu a oração do povo e convidou Moisés, chamou Moisés para tirar esse povo da escravidão do Egito. Aí Moisés pergunta: mas aonde eu vou levar? Para onde eu vou levar esse povo? Deus vai falar para Moisés: olha, eu vou conduzir esse povo pelo deserto e vou colocá-los na terra que eu prometi aos vossos pais, Canaã, a terra que emana leite e mel. Vai lá e fala para o povo. Não dá tempo de contarmos a história, mas o resumo todo é que agora Deus tira o povo dele da escravidão do Egito, que eles mesmos pediram para sair. Deus tira eles e fala: ó, para chegar até Canaã existe um caminho, existe uma passagem. Que passagem é essa? Vocês vão precisar atravessar o deserto para chegar na terra que eu prometi a vocês. Mas é uma passagem. Eu não estou tirando vocês para habitar no deserto, nem para morar no deserto. Eu estou tirando vocês para colocar em um nível maior. Mas para chegar nessa promessa, existe uma passagem. Ela é temporária, mas é necessário atravessar. Vocês precisarão atravessar o deserto. E assim Deus faz. O povo sai do Egito e começa a celebrar no deserto. E aí eles começam a celebrar. E quando de repente eles olham para trás, eles observam que o exército egípcio agora está vindo com carruagens. Um exército muito poderoso está vindo atrás deles. O povo, ó, bora, segue, os egípcios estão vindo. O povo começa a correr, e o próprio Deus agora conduz eles para um local. E Deus fala na palavra dele que ele conduziu o povo exatamente para esse local, porque o povo não estava acostumado a lutar. Eles não tinham o costume de usar armas. Deus poderia conduzir eles por outros caminhos, mas se eles fossem por outros caminhos, eles mesmos iriam se abater diante das batalhas. Por quê? Porque não tinham o costume de lutar. Então Deus agora os conduz por meio das montanhas. De um lado montanha, do outro lado montanha. Atrás está vindo o exército. E quando chega à frente deles, eles se deparam com o mar. De um lado montanha, do outro montanha. Atrás o exército, à frente o mar. Aí olha a postura do povo. Moisés, por que você nos tirou do Egito para morrermos no deserto? Qual o objetivo que você tem, Moisés, de ter nos tirado de lá? Porque lá nós tínhamos comida, lá nós tínhamos vestes, estávamos sofrendo, mas estávamos com vida. Mas Deus havia feito uma promessa. Deus falou: eu estou tirando vocês do Egito para levá-los à terra que eu prometi aos vossos pais. Só que no primeiro obstáculo, o povo começa a murmurar. Olha como esse povo agora ele encara o deserto. Eu não sei porque você trouxe a gente para cá, Moisés. Preferíamos ficar lá sendo escravos. Eu preferia ficar sendo escravo no Egito do que ser conduzido pelo deserto. E agora eu vou ser morto. Aí Moisés fala assim, ó: eu vou orar. É o que muitos de nós precisamos fazer. Quando a luta se apresenta, não é murmurar, é ir diante daquele que nos prometeu. Aí Moisés fala assim: deixa eu orar. Deus, o Senhor falou comigo
E agora o que será desse povo? Aí Deus fala assim: Moisés, por que você está orando a mim? Diga ao povo, em algumas versões assim, que avance. Moisés, tem coisas que você precisa orar, mas tem coisas que você precisa avançar. Moisés, tem coisas que só o sobrenatural vai fazer, que aí eu faço. Mas tem coisas que você precisa ir diante dela. Moisés, eu tirei esse povo do Egito, porque eu quero que essa escola chamada deserto faça esse povo crescer e avançar. Ensina para eles, Moisés, que este local para onde eu estou conduzindo-os é uma escola. Ainda que alguns achem que é um ambiente de morte, mas comigo é uma escola. E aqueles que tiverem com o coração aberto, Moisés, eu vou fazer avançar. É uma escola. Só que o problema é que hoje, por exemplo, nos nossos dias, quando nós vamos procurar uma escola para os nossos filhos, nós procuramos estrutura. Quando eu fui procurar uma escola para minha filha Rebeca, eu fui procurar uma escola que tivesse uma estrutura necessária para atender a minha filha. E muitos de nós não nos preocupamos com aquilo que vai ser ensinado, mas nos preocupamos com o conforto, com a tecnologia, com o ambiente refrigerado, confortável. Mas nós não nos preocupamos com a disciplina que vai ser aplicada. O deserto é um local hostil para muitos. Mas você precisa entender que é transitório. Eu não esqueci do texto. Nós lemos o texto. E vocês vão entender o que Isaías ele está falando para esse povo. A grande questão, vou ficar repetindo isso para que todos entendam. Mais do que entendam, para que todos pratiquem. A grande questão do Evangelho é como você se posiciona. A grande questão das provas, das lutas e dos desertos que se apresentam diante de você é a forma como você os olha, como você os encara. Porque nós temos a tendência de achar que tudo é problema. Temos a tendência de achar que deserto é castigo. Temos a tendência de achar que Deus permite o deserto vir para a nossa morte, para a nossa destruição. Parece o povo do Egito, que saiu do Egito agora. Nós precisamos encarar as provações que Deus permite chegar até nós, com o objetivo de nos fazer avançar. Só que algumas pessoas, elas entram no deserto, e devido ao calor escaldante, a postura de alguns é tentar se esconder. O calor nos deixa tão cansados, o sol nos deixa tão fracos, que a nossa postura já não é mais a mesma. Nós começamos a nos curvar para tentar tapar os nossos olhos da luz, porque até o nosso olhar já fica cansado. E normalmente quem anda assim, nós temos a tendência de falar que são pessoas desanimadas, correto? Normalmente as pessoas que andam assim, pessoas tristes.
Mas também quem anda nessa postura só está acostumado a olhar para os seus próprios pés. É um olhar de uma pessoa que só se preocupa consigo mesma. Que tipo de postura você tem encarado o deserto? Entenda que o que mata alguém no deserto não é o sol. Pastor, o sol é muito forte, é muito calor, mas o que mata não é o sol. O que mata é a falta de alimento. É porque é um calor excessivo. E para quem está andando errante no deserto, não calculou a rota, não calculou a distância, devido ao calor excessivo, os seus suprimentos, eles vão acabando, eles vão esgotando. Então, o que nos mata no deserto não é o sol. O que nos mata no deserto é a falta de alimento. Está entendendo por que muitos de nós estamos morrendo em meio a tribulações? Não é o que parece que está nos afligindo, mas é a escassez de alimento que nós estamos consumindo. E aqui eu estou falando de coisas espirituais. Um povo que não lê a Bíblia e não ora, me desculpa, nunca nasceu de novo. Se você não ora todos os dias, não lê a palavra todos os dias, me desculpa, você não nasceu de novo. Por quê, pastor? Porque você está morto. Porque não tem como eu ter nascido de novo e não ansiar em receber alimento daquele que me deu vida. E é por isso que em meio a qualquer tribulação, nós estamos entregando os pontos, estamos desistindo, saímos da igreja, entregamos ministério, desistimos de promessas, porque a falta de alimento, ela nos faz isso, ela nos deixa baratinados, desorientados, e acabamos nos perdendo, acabamos dando voltas e mais voltas no deserto. Isaías 42, nós lemos o capítulo 43. No capítulo 42, o anterior, Deus usa o profeta Isaías para falar para o seu povo. Esse mesmo povo, algumas centenas de anos depois, falando assim: ó, Isaías, fala para esse povo que eu vou permiti-los ser levado cativo. Eu vou entregar esse povo na mão de uma outra nação. Essa nação vai afligi-los. Mas avisa a eles também que esse cativeiro tem data marcada para terminar. Da mesma forma que eu vou deixar eles entrarem nessa prova, nesse deserto, avisa a esse meu povo que esse deserto vai ter um fim. Eu vou tirá-los de lá. Aí esse povo agora, ele começa a se lembrar de como Deus fez com eles lá nesse deserto que eu contei anteriormente. Eles lembram da história dos antigos, não era da deles. Eles lembravam das histórias antigas, de como Deus havia operado maravilhas no meio deles. E eles começam a se alimentar disso. Esse mesmo Deus que nos tirou do Egito, Ele vai se movimentar com mão forte e vai nos tirar de lá. Esse mesmo Deus que no passado agiu, Ele vai fazer também. Mas entenda que toda ação de Deus, ela tem propósitos. E a maioria desses propósitos é nos ensinar. É ensinamento. Por que Ele nos dá ensinamento? Para que nós possamos ter experiências.
O propósito de Deus conduzir o povo dele na época, lá com Moisés, é porque o povo estava há anos com os egípcios. Tudo que eles sabiam era a cultura dos egípcios, as leis dos egípcios, a religião dos egípcios. Deus precisava passar um tempo com eles no deserto, para Deus ensinar como que aquele povo dele deveria se relacionar com ele. Então entenda que toda a condução de Deus se trata de relacionamento. Aonde Deus nos conduz não é por castigo, mas é para nos fazer entender como se relaciona com Ele. Esse povo está lembrando de um relacionamento passado, de gerações muito antigas, que eles mesmos não tiveram. Parece ser o tempo de hoje. Não, porque no passado, eu lembro que a missionária tal, quando nós íamos na casa da missionária tal, ela orava, e acontecia isso, acontecia aquilo outro. Há muitos anos atrás, quando eu ia na igreja tal, Deus fazia isso, fazia aquilo. Tá bom. E o seu relacionamento com Deus? O que Ele está fazendo através de você? Até quando nós vamos ficar presos ao passado? Já em outro ponto, tem outras pessoas presas ao passado, falando assim, ó, eu não quero mais relacionamento com Deus, nem com a igreja, porque no passado eu já me feri tanto, já me decepcionei tanto, já foram tantas mentiras, tantas calúnias, pessoas que deveriam me ajudar, viraram as costas para mim, pessoas falaram mal de mim, a igreja que deveria me socorrer, me empurrou para fora, eu não quero mais relacionamento. Mas por que você não quer? Porque no passado eu me feri, eu não quero mais. Chega! O passado me machuca. Vou ler de novo o versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Ei, esqueça o que passou. Essas feridas já passaram. Essas pessoas que fizeram mal para você, já foi. Na sua infância, quando abusaram de você, isso já passou. Eu sei que ainda te machuca, e vai continuar te machucando, enquanto você ficar trazendo isso à memória, ficar alimentando o teu coração. Essas decepções que você teve, seja em casamento, com pessoas, com igreja, foi algo do passado. Permita-se viver uma nova história. Permita Deus te apresentar e te conduzir pela escola dele. Esqueça o passado. Eis que faço hoje uma coisa nova. Mas é muita dor. Eis que faço hoje uma coisa nova. Mas é muito ferimento. Eis que faço hoje uma coisa nova. Mas é muita decepção. Eis que faço hoje uma coisa nova. Mas que escola é essa, pastor? A escola aonde as principais matérias são humildade e dependência de Deus. Porque no meio do deserto, o seu conhecimento não te leva a lugar nenhum. A sua história não te leva a lugar nenhum. As suas amizades não te levam a lugar nenhum. O seu nome não te leva a lugar nenhum. A sua condição financeira também não vai te levar a lugar nenhum. Entenda que se você entrar de cabeça erguida e achar que você consegue ver o caminho, o único lugar desértico que eu pude estar foi em Natal. Eu cheguei numas dunas em Natal e eu olhava para um lado
só areia. Só areia. Só areia. Eu falei, meu Deus, não tem fim. Mas isso acontece com quem é altivo e acha que sabe se orientar na escola de Deus. Você precisa entender que a humildade, ela precisa te governar. E a dependência, ela precisa andar junto contigo. Falando, eu não tenho condições. A única forma de você se orientar porque o horizonte, ele não vai permitir você ver isso. No deserto, com seus próprios conhecimentos, você não consegue saber o caminho para onde você deve ir. Até porque, normalmente no deserto, os ventos sopram e as montanhas de areia, elas se movem de lugar. Se você acha que já passou por ali, depois de um tempo você fala assim, ué, mas essa montanha... Porque o vento tem o poder de fazer isso. Quando o vento sopra, ele consegue fazer as coisas moverem de lugar. E se você está altivo olhando somente para o horizonte, você não consegue nunca saber o caminho pelo qual você deve sair. Já ouviram a palavra desorientado? Já ouviram? Essa palavra nasceu exatamente pelos beduínos do deserto. Por quê? Desorientado é uma pessoa que está andando no deserto sem saber o caminho para o qual ela deve ir. Por quê? Porque os beduínos, eles se orientam olhando para o horizonte. Desorientado. Então uma das formas de entender o caminho é olhando para o sol. Você não deve olhar para frente, mas você precisa olhar para o alto. Porque é o alto que vai te guiar. Você precisa saber aonde o sol nasce e o sol se põe. Você precisa, porque você sabendo isso, você vai entender qual a direção do ocidente e do oriente. É olhando para o alto. Então, no deserto eu aprendo a dependência dele, porque os recursos também vão vir dele. E ainda que os seus recursos naturais acabem, lembra do deserto lá com eles? Tinha pão todo dia pela manhã. Quando queriam comer carninha, Deus mandava até codorna frita para eles, irmão do céu. Eu estou falando que um Deus que cuida das nossas necessidades, quando nós estamos vivendo o processo que Ele está nos conduzindo. Esse povo está olhando para as experiências para trás. Eu falei que a forma de Deus levar é porque Deus queria relacionamento. Eu estava pesquisando o significado da palavra deserto, e eu descobri que no hebraico existem algumas palavras que são traduzidas para deserto, e uma delas tem o significado de ouvir no silêncio. E eu fui pesquisar por que ouvir no silêncio. Porque quando você está bem no meio do deserto, o único som que às vezes você ouve é o barulho do vento. E às vezes Deus precisa nos tirar da multidão, colocar no ermo, só para que ouçamos a sua voz. É porque quando estamos na multidão, nós nos distraímos com muitas coisas. Muitas vozes falam ao nosso redor, e às vezes não conseguimos ter a sensibilidade para ouvir a voz dele. Deus, entendendo isso, que ele faz? Então calma aí, vem, porque eu quero falar com você no silêncio. A segunda palavra que eu pesquisei
é que uma das palavras originais hebraicas significa encontro com Deus. E aí, nisso eu não precisei pesquisar, porque eu só olhei a história dos principais homens que foram chamados por ele. Todos eles tiveram um encontro com Deus no deserto. Moisés, depois de apacentar as ovelhas do seu sogro por 40 anos no deserto, Deus encontra com ele no deserto e o conduz para viver mais 40 anos com o seu povo. Antes dele, na verdade eu esqueci, teve Abraão. Abraão sai da cidade poderosa, que é a casa dos seus pais, e vem comigo para uma terra que eu te mostrarei. Mas como assim, Deus? Aonde que é essa terra? Eu ainda vou te mostrar, mas o caminho pelo qual eu vou te conduzir, você será andarilho no meio do deserto. Enquanto você estiver andando, eu vou palestrando e tendo um relacionamento contigo, Abraão. Davi, o maior rei de todos, considerado pelos judeus, ele apacentava as ovelhas do seu pai no deserto. E ainda mesmo depois de ser ungido rei, ele vai se tornar fugitivo no deserto. Abraão se tornou o patriarca do povo. Moisés, o maior líder. Davi, nessa escola, depois dessa escola, se torna o maior rei. Vou falar do último profeta, considerado profeta, João, o Batista. João, quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Mas então você não é Messias? Não, sou só a voz dele. Eu vim para preparar o caminho. É ele. Aí o próprio Cristo vai dizer: nunca houve homem nascido de mulher maior do que João. Está entendendo como a escola do deserto, ela tem o poder de nos elevar, nos fazer avançar? E aqui eu encerro, posso encerrar com Jesus, nosso maior exemplo. Antes de começar o seu ministério, aonde o próprio Espírito o pega e o conduz? Deserto. Então, como você hoje está encarando o deserto? Como um problema? Como algo para destruir? Ou você está encarando esse deserto como uma escola, um local onde você aprender a se relacionar? Olha Isaías falando: ei povo, esquece do relacionamento passado, foca agora naquilo que Deus vai fazer novo com vocês. Já passou o relacionamento deles. Deus agora manda dizer a vocês: eis que farei uma coisa nova. Que coisa nova é essa, Isaías? Eu vou fazer caminho no deserto. Calma aí. Caminho no deserto. Mas o deserto é algo praticamente aberto, para que caminho, Marlon? Normalmente nós fazemos caminhos, normalmente, em locais que são delimitados. Por que fazer caminho no deserto? Qual o objetivo, Senhor? O Senhor está fazendo caminho no deserto. É porque quando não há caminho, nós temos a tendência de nos perder por falta de referência. Enquanto a igreja não segue o caminho, ela se afasta de Deus, porque está usando referências erradas. Tem crentes que estão morrendo no deserto, se perdendo no deserto, porque estão olhando referências erradas, quando deveriam estar andando no caminho. Lembra quem é o caminho? E aí você olha para uma referência no deserto, seus olhos te enganam. Todos nós já vimos filmes assim, que pessoas têm miragem no deserto. Elas tomam uma referência, mas os olhos começam a enganar. Aí Deus está falando assim: ó, eu preciso criar uma referência no deserto,
para que vocês não morram. Então eu vou criar um caminho no deserto, tá bom? Eu falei que nós precisamos fazer um paralelo à história do Egito. Já vou encerrar. Eu falei que quando o exército egípcio estava vindo, Deus fala, ó, manda avançar. Moisés, toca nas águas, e as águas vão se abrir. Moisés toca na água, o mar se abre. Deixa eu ler esse texto, porque é importante ler a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, aí nós passamos a entender alguma coisa. Você não precisa abrir não, tá? Devido às luzes. Mas está em Êxodo capítulo 14, versículo 19. Êxodo 14, 19. Diz assim um texto bíblico, ó. Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel. Quem ia adiante do exército? Então não era Deus, correto? Quem ia adiante? O anjo. Grava isso. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, se retirou da frente e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se colocou por trás. Quando o mundo do céu se movimenta, tudo que você necessita se movimenta junto. O texto está dizendo que o anjo primeiro se retirou. Depois a nuvem falou: se o céu se movimentou, a nuvem, eu também vou. Então você não precisa ficar correndo atrás. O céu, quando ele se movimenta em teu favor, tudo que está ao redor vai se movimentar também. Lembra do evangelho? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, eu vou me movimentar também. Você não precisa correr atrás delas. Elas se movimentam porque o céu se movimenta. Mas aqui quem está se movimentando ainda é o anjo. Entenda isso. Versículo 20 é o seguinte: e ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. Deixa eu simplificar para vocês entenderem. A coluna e o anjo iam diante do povo de Israel. Os hebreus aqui ainda, eles estão atravessando. Como o exército egípcio estava se aproximando, o anjo falou assim: calma aí, deixa eu me posicionar atrás, porque quando eu me posiciono, eu não permito que toquem. Na verdade, eu não permito nem que se aproximem. Calma aí, continue indo, que eu vou defender vocês. A nuvem, o texto está dizendo que o mesmo instrumento que Deus para o povo hebreu era a luz, o mesmo instrumento para os inimigos era trevas. O mesmo instrumento que Deus, que você está pedindo para você, vai iluminar o teu caminho, e para aqueles que te perseguem vai ser escuridão. Por qual objetivo? Para não se aproximar. Resumindo aqui, porque o tempo já foi. Aqui quem está conduzindo o povo é o anjo de Deus. Não vou entrar na teofania, não vou entrar nessa questão. Mas agora Isaías é usado pelo próprio Deus para dizer assim, ó: Isaías, fala para eles, versículo 18 nós lemos, para se esquecerem das experiências antigas, para as coisas passadas. Aí eu fico pensando em Isaías, mas por que, Deus? Fala para eles que eu farei caminho no deserto. O Senhor vai enviar um anjo de novo, igual o Senhor fez lá com Moisés? Não, naquela experiência foi com eles. Hoje eis que eu faço uma coisa nova. Que coisa nova é essa? Eu mesmo vou fazer caminho no deserto. O próprio Deus está falando assim: agora sou eu. Chega. Agora eu vou fazer esse caminho para eles. Mas calma aí. Tá bom, Deus, o Senhor é um ser
que nós não vemos, não tocamos. Como que o Senhor vai fazer caminho no deserto? Vamos agora entender como que eram feitos os caminhos no deserto. Como eram feitos os caminhos no deserto? Eu gosto de pescar de vez em quando, e quando eu estou na Baía de Guanabara, aqui eu olho para Teresópolis e fico falando assim: meu Deus, esses caras que descobriram no Brasil, como esses caras chegaram lá em cima? Quem foi o primeiro louco que conseguiu atravessar tanta mata, tanta coisa para conseguir chegar lá em cima ainda? Eu fico assim igual um doido pensando. Eu fico pensando. Mas sempre tem um louco que para nós é louco, mas que depois encontra o caminho e chama de visionário. Não é assim? Ah, vou abrir uma igreja, você é maluco. Aí hoje bate nas minhas costas: rapaz, você é visionário, hein? Lá atrás sempre chama de maluco. Sempre tem um louco que busca entendimento, olha para o alto. Então, normalmente os beduínos, eles olham guiados pelas estrelas e guiados pelo sol. Eles andam no deserto. E aí aquele que anda, parafraseando com aquela pessoa que chegou ali em Teresópolis, eles vão abrindo o caminho. E conforme essa pessoa que está sendo o precursor, lembra de João Batista? Conforme ele vai marcando o caminho, eu faço marcas no caminho, facilita quem vai vir atrás, que essa é a função do precursor. Quando ele chega no destino, ele volta e fala: eu já marquei o caminho, agora envia uma expedição, um grupo maior, para que eles aumentem, alarguem o caminho. Aí vem uma caravana transportando para o deserto. Passa uma caravana de beduínos, com animais, pessoas. O que era apenas algumas marcas já começa a ser alargado. Isso pode ser visto quem mora perto de algum campo de futebol ou alguma área que tem grama. Já observou que sempre tem algumas pessoas que cortam o caminho? Elas não querem dar voltas, elas preferem sempre cortar o caminho. E quando elas passam sempre cortar o caminho ali, o que acontece? Tem grama. Porque aonde eles pisam, na verdade, começa a matar o que tem vida. E ele não cresce mais vegetação, se torna um caminho. Então, como eram feitos os caminhos no deserto? As caravanas, depois de um precursor, elas passavam por umas rotas que já estavam marcadas, e ali iam alargando as marcas. E a próxima caravana que vinha atrás fala assim: ó, já passou um povo por aqui, então para chegar até lá, eu preciso passar por esse caminho. Tá bom. Agora, se Deus, você não toca, como que Ele vai fazer caminho no deserto? Quando eu cheguei nessa parte da mensagem, eu fiquei: Senhor, agora eu não entendi como o Senhor faz caminho. Aí nesse dia eu comecei uma obra lá em casa, na casa da minha mãe, e ficou areia em frente à minha casa. A empresa de construção colocou areia lá. Entrei. Quando eu saí no mesmo dia, aqueles cachorros e gatos jogaram areia toda na rua. Aí Ellen falou assim: como tu sabe que foi cachorro e gato? Olha as pegadas deles aqui. Eu acho que quase todos aqui já tiveram a oportunidade de ir na praia. No mínimo, na praia de Mauá ou do Piscão de Ramos. A maioria dos irmãos aqui, pela cara, eu consigo identificar os irmãos. Nessas praias talvez vocês não vão ter essa experiência, mas nas praias um pouquinho mais da região dos lagos, onde a areia é um pouquinho mais fina, ou naquela parte onde já vem a onda e molha, quem quiser ir na casa do pastor Marcelo já está convidada. Tem, pastor Marcelo? O pastor Marcelo tem uma mansão lá.
A água vem e quando ela volta. Quando você pisa, o seu peso. Então o que deixa a marca não é só a pegada, mas o peso daquele que está pisando. Se for o André William, fininho. Esse dia eu vi ele na academia batendo a foto. A pá da perna, eu falei: André, tira isso em nome de Jesus. Está horrível. Se for o André fininho, ele vai pisar, não fica marca nenhuma. Então não é o fato de uma pessoa pisar. Agora, se pede, não vou pedir, vou falar ninguém não, estou vendo alguns aqui, mas meu Deus, já sabia quem era, fofinho, né? Aí se pede um fofinho da vida pisar. Opa, são dois homens. Um pisa e faz marca, outro pisa, pode até fazer marca, mas nem tanto. Então o que faz a marca ficar mais visível? É o peso. Aí Deus falou comigo assim: você acha que eu não consigo marcar a terra? Mas todo lugar aonde eu toco, o peso da minha glória deixa marcas. Eis que eu estou falando para vocês agora, ó povo de Israel. Eis que eu farei caminhos no deserto, aonde a minha glória passar. Vocês não precisam ter outras referências, só olhem para mim. Vocês olhando para a minha santidade, olhando para a minha glória, vocês vão ver o caminho, os passos que vocês devem seguir. Eis que hoje eu faço caminho no deserto. Eis que hoje eu ensino vocês no deserto. Fica de pé comigo. Como eu saio do deserto, Renan? Olhando para a glória dele, seguindo os passos da santidade dele. Não existe outra forma melhor para que possamos ser conduzidos no deserto. Mas pastor, esse deserto tem me matado. Eu tenho perdido todas as minhas forças. Entenda que esse deserto não foi acidental. Foi uma agenda de Deus na sua vida. Talvez a forma que você o enfrentou tenha minado as suas forças. Mas até quando você vai desistir de chegar no caminho aonde Ele preparou para você chegar? Não sei você, mas eu conheço diversas pessoas que por não conseguir da primeira vez, elas desistem. Eu não quero mais. Se matriculam para tirar a carteira de motorista, e aí quando fica reprovado, não quero mais. Pastor, mas eu estou ficando reprovado nesse deserto. Se você ficou reprovado, é porque Deus, Ele quer que você refaça até você aprender a matéria. Porque quando você aprender, você vai avançar. Mas até quando você vai desistir? Até quando as circunstâncias que estão ao teu redor vão tirar o teu foco? Até quando você vai ficar ouvindo outras vozes? Ouvir no silêncio. Se eu ouvir no silêncio, eu lembro de chamado. Porque chamado é separado. Ou seja, são aquelas pessoas que Deus tira da multidão para ser separada por Ele. Mas até quando você vai desistir disso? Até quando você vai fugir? Será que não chegou a hora de você dar um basta nisso? Chega de se acovardar. Eu não sei o que será do futuro.
Eu não quero sofrer. Depende de como você vai encarar isso. Eu tenho encarado todos os desertos da minha vida, querendo cada vez mais que Deus me ensine para que eu cresça. Às vezes dói, mas eu sei que Ele está do meu lado. E quando os meus pés tropeçam, Ele fala assim: calma aí, vem comigo. Tem pão, tem água para você, vem. Vambora, você consegue. E sabe por que nós conseguimos? Porque Ele não permite que atravessemos deserto pelos quais nós não conseguiremos atravessar. Não vem sobre nós senão prova nenhuma que nós não consigamos suportar. Você consegue suportar. Mas eu não estou te apresentando o deserto. Eu estou te apresentando aquele que pode te tirar do deserto, aquele que pode transformar a sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus.